Olá, gente! Começando o ano para falar a respeito de uma série que está causando bastante polêmica, uma série produzida pela Globoplay, que é Gabriel Monteiro, Herói Fake. E aí, o que você acha? Vem comigo pra gente descobrir. Bom, gente, primeiramente eu quero deixar claro aqui que eu era um fã do Gabriel Monteiro, sempre apoiava ele nas redes sociais assim que eu podia, concordava com as atitudes dele, achava que ele sim, ia ser um jovem que ia ser um exponencial, um herói mesmo brasileiro. Então quero deixar claro aqui que eu era um fã, eu era um seguidor do Gabriel Monteiro. E depois dessa série, cara, eu percebi que ele realmente é um herói fake. Não pelo que eu acho, não pelo que as pessoas falam, é porque existem imagens, existem conteúdos exclusivos nessa série. Embora eu não possa mostrar aqui por questões dos direitos autorais, eu vou falar um pouco do que se trata. E depois que você ver esse vídeo, provavelmente você também vai mudar de ideia. Então eu queria deixar claro aqui que a minha intenção não é denegrir objetivamente, deliberadamente a imagem do Gabriel Monteiro. É apenas retratar o que a série diz. E diz bastante coisa. Bom, a série gira em torno, o objetivo principal da série é a punição do Gabriel Monteiro, a expulsão dele no parlamento. A série se inicia com imagens, com vídeos de dentro do parlamento, a reunião parlamentar a respeito da quebra do decoro parlamentar que envolve o Gabriel Monteiro. Afinal de contas, o que seria quebra do decoro parlamentar? Tirar certos direitos, certos privilégios que o parlamentar tem. Ou seja, a quebra de decoro parlamentar acontece quando a conduta pessoal do parlamentar é contraditória ao que o parlamento exige. Então a série vai girar em torno dessa reunião. Então no início da série nós vamos ter o início da reunião e no final da série nós vamos ter qual foi a apuração dos votos. E claro que no meio disso tudo vai aparecendo os casos que o Gabriel Monteiro foi acusado, as acusações e todos os tramas da série. Claro, como uma série, o objetivo dela é trazer a realidade, mas também é vender, a série foi feita em 4 episódios, mais ou menos aí uns 20 minutos cada episódio. Eu acho que o primeiro episódio é o maior, deve ter meia hora por aí, mas eles poderiam reduzir todos esses episódios e fazer, sei lá, um filme, um documentário que caberia muito bem. Mas tem 4 episódios, vai deixar o final de cada episódio, deixa aquele drama, todo aquele drama e enfim. Então a série se inicia com todos os parlamentares tomando seus assentos, o Gabriel Monteiro adentrando a reunião e a reunião vai se iniciar para fazerem essa votação para saber qual é o futuro do parlamentar Gabriel Monteiro. E logo de início já aparece uma moça adentrando na delegacia e chorando muito e dizendo, já contando a sua versão, que ela conheceu o Gabriel Monteiro há muitos anos atrás. Na época ele era policial e não era tão famoso assim, e ele tinha algumas ações um pouco duvidosas. Ele teve relação com ela dentro do carro dele, ele agrediu ela fisicamente, chegou a pegar a arma e botar na cabeça dela, e com todo aquele jogo, não, é brincadeira, fica tranquila, tal. E ela alegou que na época ela teve bastante medo, gente, uma mulher, ela teve bastante medo, ela evitou de contar isso por causa de represálias, mas já que tudo estava chegando à tona, ela compareceu para explicar a sua versão. E esse que é o grande problema, quando uma resolveu criar coragem para confessar o que tinha acontecido, as outras tomaram inspirações e foi aparecendo caso por caso. Aí a pergunta que você deve fazer, poxa, essas mulheres querem incriminar o Gabriel Monteiro, vamos ser justos aqui. E foi também o que eu pensei. Apesar de ter vídeos comprovando alguns atos ilegais dele, e eu vou falar mais pra frente, bom, essas mulheres que estão aparecendo querem ganhar fama, notoriedade. Eu também pensei isso, porém, todas as versões que elas davam separadamente, uma se encaixava com a outra. O que uma falava, a outra falava, mas as duas não se conheciam. Aí a terceira falava a mesma coisa, a terceira não se conhecia. E assim sucessivamente. Se você fosse pegar uma peça do quebra-cabeça, o que acontecia era diferente, mas se encaixava tudo. Então, mostrando que a ação desse cara com essas mulheres eram a mesma.
Bom, lá também conta a respeito da conduta moral do Gabriel Monteiro, né? Eles fazem todo um jogo, toda uma investigação para investigar a conduta moral, porque na verdade o Gabriel Monteiro ganhou-se notoriedade através dos seus vídeos do YouTube, tendo uma conduta ilibada, tendo uma conduta moral séria, né? Aquele garoto que não se corrompe, aquele garoto que vai até as escolas, até as faculdades e pede para as pessoas pararem de fumar cigarro, beber bebidas alcoólicas, pararem de usar drogas e começar a estudar. Então isso fez ele ganhar notoriedade. Então alguns entrevistadores, alguns repórteres lá vão dizer que ele começou a ganhar notoriedade fazendo críticas a condutas morais ilegais, né? Entrevistando pessoas famosas, pessoas conhecidas. Ou seja, Gabriel Monteiro começou a ganhar fama através dos hypes do momento. E as pessoas que vão depor contra o Gabriel Monteiro e que também vão falar na série eram pessoas que eram do vínculo muito próximo dele, do vínculo particular dele. Então assim, é uma coisa que é muito difícil, né? Então eram os ex-assessores, os ex-cinegrafistas, as pessoas que trabalhavam com ele. E na verdade, não era o Gabriel Monteiro que pagava do seu dinheiro em si. Ele usava dinheiro do governo, porque essas pessoas que trabalhavam com ele, que trabalhavam para ele, eles caíam no cargo de assessor. Então assim, não era um dinheiro que Gabriel Monteiro pagava para ele fazer as filmagens, para ele fazer o que ele quisesse fazer, para acompanhar ele. Não, era para trabalhar no gabinete dele. Essas pessoas alegam que nunca trabalhavam no escritório dele e que trabalhavam produzindo conteúdos para ele, né? Interessante que uma das pessoas, o Vinícius Ziza, que até morreu num acidente de carro, e a gente vai falar isso também, ele dizia que ele nunca tinha assinado uma presença, a presença seria o ponto, né? Como os funcionários batem no serviço, dizendo que estava presente no lugar. E todo mundo ficou meio que chocado assim. Por que isso? Porque o Gabriel Monteiro, segundo eles, o Gabriel Monteiro era bastante ignorante por detrás das câmeras. Era uma pessoa nas câmeras, mas por trás dela era totalmente diferente. Era um garoto totalmente birrento, era um garoto totalmente marrento, que fazia birra, que fazia marra, que não aceitava a opinião de ninguém, que as opiniões deles tinham que ser válidas, que gostava de humilhar as pessoas e principalmente gostava de fazer brincadeiras com cunho de assédio sexual, né? Ficar esfregando o pênis no braço dos rapazes, passando por trás dos rapazes, esfregando a cintura por trás dos rapazes, os rapazes gravando a cena, dando beijinho no pescoço, falando sacanagem no ouvido dos rapazes. Ainda que seja, né, brincadeira entre homens, é um pouco meio estranho, né? Principalmente quando a pessoa passa o órgão genital masculino em outro homem. Aí se torna meio estranho. Porém, o mais estranho ainda não é isso. É que ele tinha assessora feminina também, mulher também, do qual ela alega que ele fazia esses tipos de brincadeiras também. E ela, na época, levava na brincadeira. Então, assim, o pessoal dele, a equipe dele, se revoltou porque ele era muito ignorante, muito mal educado, tratava todo mundo mal na frente de todo mundo, era um grosseiro, não estava nem aí pra nada e fazia muitas coisas, tinha muitas condutas que a galera não aceitava, mas eles ficavam engasgados por aqui. Então, as testemunhas que falam contra o Gabriel Monteiro eram todos da equipe dele, né? E eu procurei para saber se era mesmo, será que essas pessoas estavam lá? E cara, eu procurei e com certeza essas pessoas estavam lá, inclusive nas filmagens dele, né? O Vinícius Ziza já reconheci direto pelos experimentos sociais que ele fazia. O Fábio Neder eu não conhecia porque eu não via ele nos vídeos, porém era ele que gravava. Mas em um dos seus stories, em vários dos seus stories e também em alguns vídeos o Fábio Neder aparece. Então sim, gente, eram pessoas que estavam do lado dele, eram pessoas que conviviam com ele e relatavam que ele era bastante ignorante. E justamente o Fábio Neder, que estava junto com ele, era o braço direito dele e relatou que ele gostava disso mesmo, que era tudo uma farsa, que o que ele fazia no hospital era uma farsa, o que ele fazia nas escolas era uma farsa, os experimentos sociais eram uma farsa. E tem uma parte que eu vou falar aqui que eu tomei nojo dele, de um cara que era fã, eu tomei nojo dele. Então o Fábio Neder diz que
o maior hype dele, onde ele começou a se promover, foi quando ele tentou enfrentar ou tentou denegrir a imagem do Coronel Ibe, que foi aonde o vídeo de Gabriel Monteiro ganhou bastante exponencial, atingindo mais de 2 milhões de visualizações. As acusações de Gabriel Monteiro eram a respeito da conduta duvidosa que o Coronel Ibis tinha em seus trabalhos. Uma vez ele foi fazer no complexo, dentro de uma favela, ele foi pregar sobre segurança pública e isso tornou-se uma atitude duvidosa, né? O que Gabriel Monteiro queria dizer com isso, né? De forma indireta? Porra, que ele tinha conluio com a galera do tráfico. E logo, Gabriel Monteiro foi processado pelos seus atos. Mas uma coisa muito interessante, aqui em um podcast um tempo atrás, o oficial Rafael Chagas, que foi comandante do Gabriel Monteiro por algum tempo, comentou um pouco a respeito do Gabriel Monteiro e também comentou sobre a atitude, sobre as ações ilibada, incorruptível do Coronel Ibis. Vejam só. Mais elaborados. E aí teve a situação dele emblemática, que aí que estourou ele com o Coronel Ibis, lá que ele perguntou lá pro Coronel, como é que tu entrou dentro da área do Comando Vermelho? Pô, cara, esse cara foi o meu comandante de escola de oficiais. Ele é um cara meio pensamento esquerdista, assim, e ele é afiliado ao PSOL, isso aí. Mas, cara, uma coisa que eu não posso garantir nem pra minha mãe isso, né? Mas que eu posso bater o pé e falar que o cara é honesto, cara. Por tudo que eu já vi da história dele, do comportamento dele, que ele não é um cara safado. Isso aí, safado do ponto de vista de dinheiro, de ter relacionamento com o tráfico. Aí ele acusou o cara, você foi lá dentro então e fez acordo com o tráfico para você poder entrar lá e fazer candidatura pro teu candidato e tal. O cara processou ele judicialmente, ganhou na justiça. E, pô, não teve um pedido de retratação e tal, manchou a imagem do cara que já tinha seus 30 e poucos anos de carreira, já tinha saído da polícia à época, tinha sido chefe, comandante-geral e chefe do Estado-Maior, GCG, o cara foi... Pois é, meus amigos, e a coisa só piora. Aconteceu uma situação com o Fábio Neder, que ele ficou bastante, assim, triste, bastante abatido, depois de ter sofrido uma grande humilhação por parte do Gabriel Monteiro dentro do carro, quando eles resolveram fazer alguma filmagem. Porém, o Fábio Neder já estava bastante triste, a equipe do Gabriel Monteiro já estava bastante desanimada com o Gabriel Monteiro, com as atitudes dele, e o Fábio Neder resolveu perguntar a um dos editores se ele havia algumas coisas que pudessem comprovar o que Gabriel Monteiro era uma farsa. Por que isso? Porque, cara, nós estamos tratando com uma figura que ao olhar de todo mundo é um herói. Então qual palavra que valeria mais se não tivesse provas? O Gabriel Monteiro, o jovem policial, o herói da pátria, ou a palavra de um cinegrafista que ninguém nem sabe se realmente até então trabalhava com o Gabriel Monteiro ou não. Então o Fábio Neder foi atrás de provas. E, cara, são essas provas que acabaram com a vida dele. O Fábio Neder dizia que tudo era uma farsa, que ele fazia justamente isso para ganhar audiência, né? Quando ele foi, aquela vez que ele foi investigar a respeito da comida das crianças na creche, o Fábio Neder dizia que ele ia em vários lugares e fazia uma montagem no vídeo. E é interessante que no seriado aparece ele chegando nos hospitais, nas creches, falando, cadê a comida da criança? E as moças, o corte dos vídeos, as moças falando bem assim, mas que criança? Ou seja, ele ia em lugares que nem tinha criança, mas ele fazia esses cortes para dar o ar que as pessoas eram desentendidas, não sabiam o que estava acontecendo, sendo que na verdade ele ia em lugares que nem tinha as crianças. E ele fazia esse tipo de montagem. No médico também, no UPA, no médico também, o Fábio Neder e os outros meninos que trabalhavam com eles também afirmaram que eles chegavam no UPA e as UPAs estavam vazias, eles rodeavam um monte, as que tivesse cheia, ele fazia o retrato, a filmagem, fazia esses cortes de todas essas UPAs para fazer a sua montagem, né? Ele chegando com aquele ar de autoridade, ar imponente, e o Fábio Neder dizia, cara, era tudo montagem. Ele gastava um dia na semana trabalhando e fazia vários cortes para ir postando no seu canal do YouTube. Gente, ele falou isso. Mas o que mais me enojou, o que mais me deixou nervoso, o que mais me deixou chateado foi o seguinte. O Fábio Neder, ele conseguiu o vídeo inteiro. Cara,
que me deu nojo, porque a gente, na série da Globoplay, a gente vê o vídeo inteiro. E foi uma parada que eu olhei assim e falei, cara, eu não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Eu realmente não tô acreditando nisso que eu tô vendo. Um vídeo que ficou muito famoso foi do Gabriel Monteiro, né? Encontrando uma garotinha, dando comida pra ela, comprando material de escola pra ela. E aquilo ali, o Fábio Neder disse que foi uma grande montagem. Aí alguém pode dizer e alguém pode pensar bem assim, ele tá mentindo, né, pra se defender. Mas não. A Globoplay mostra essa filmagem. Eu vi, eu fiquei assim, cara, não tô acreditando no que eu tô vendo. Esse cara realmente é um herói fake. O que acontecia no vídeo? No vídeo, o Gabriel Monteiro dizia pra garotinha o que ela tinha que falar. E depois eles gravavam só, eles editavam, é lógico, só a parte dizendo o que a menininha falava. Ou seja, o Gabriel Monteiro chega, cara, e é assim, mano, aparece o Gabriel Monteiro fazendo isso. Ele falando assim, ó, você fala pra mim que eu pareço com seu papai, tá? Pode falar. Ai, tio, eu queria ter um pai assim, eu queria ter um pai parecido com você. Aí depois aparece ele comprando o material da escola, falando assim, ai, tio, fala bem assim, ai, tio, se você não me ajudasse comprando esse material da escola, eu não sei o que ia ser de mim. Pode falar ela. Ah, tio, se você não comprasse o material da escola, eu não sei o que ia ser de mim. Aí leva ela pra lanchar e aparece ele falando, não é montagem, aparece ele falando. Ele bem assim, ó, agora você fala, ai, se você não aparecesse pra alimentar, eu achei que ia morrer de fome hoje. Vai lá, fala. Aí ela, ai, tio, se você não comprasse nada pra mim, eu ia morrer de fome hoje. Cara, isso está gravado. O Gabriel Monteiro também foi exposto a crime de peculato. O que seria isso? Pegar o dinheiro público do governo e gastar nos seus próprios prazeres, nos seus próprios desejos. Por quê? Justamente por isso. Porque a equipe do Gabriel Monteiro era paga com o dinheiro do governo. E, gente, eles não trabalhavam única e exclusivamente investigando o lugar. Eles produziam conteúdos para a internet, onde quem se beneficiava através das visualizações, através da figura de imagem, a propagação da figura de imagem, era o próprio Gabriel Monteiro, e ele errou feio nisso. E um desses vídeos, Matheus Oliveira fala como é que eram as brincadeiras dele. Tem um vídeo que é aqueles vídeos, né, que eles brincam tipo de fazer treinamento de exército, batendo nos garotos, tal. O Matheus passou por um grande sufoco. E o vídeo também mostra isso, né? Eles brincando, eles batendo com um pedaço de pau na perna dele, e dá pra ver o seguinte, o que a gente entende vendo o vídeo? Dá pra ver que o garoto realmente se machucava, mas ele levava tipo assim, que na brincadeira, né? Ele, pô, Gabriel, você bateu, cara, bateu com um pedaço de prego, que tinha um pedaço de prego no pau, né? E Gabriel Monteiro foi bater na perna dele, pô, você me machucou, cara. Aí ele falou, pô, você se machucou mesmo? Aí ele ficava meio que sem graça, ele, não me machuquei tanto assim não. Então dá pra ver que, assim, ao mesmo tempo que ele pegava pesado, os garotos ficavam meio que coagidos por estar ali na situação, não gostavam da brincadeira, mas tipo assim, porra, eu tenho que aceitar que eu trabalho pro cara, é aqui que eu ganho meu dinheiro e tal, é isso que dá pra interpretar no vídeo. Corre uma cena onde o Matheus Oliveira, né, é posto a um teste, que eles tampam a respiração dele e colocam, acho que é molho, se eu não me engano, é molho de tomate na boca dele. Até então, ele aguenta, né, aí eles tampam a boca dele assim, a boca dele tá cheia de molho, visto o vídeo mostra isso. E ele faz assim, dizendo que tá tudo bem. Agora, a trollagem é quando ele começa a ficar sem respirar, porque tamparam o nariz dele e encheram a boca dele de molho de tomate. Então, na hora que ele vai cuspir, os garotos, né, que são soldados, os garotos encapuzados, tentam segurar o braço dele e põem a mão na boca dele, para sufocar ele, para dar uma pressão nele. Só que o garoto, não sei se ele já estava entendendo mais ou menos que a sacanagem ia ser pesada, o garoto tira um spray de pimenta e sai borrifando na cabeça de todo mundo, na cara de todo mundo, pra poder sair dali. Aí ele sai dali, começa a cuspir, um vídeo mostra, né? Porra, Gabriel, tá fazendo isso comigo? Porra, que sacanagem, tal, não sei o que. Aí o Gabriel, pô, mas tá de brincadeira, você quer brincar, quer pegar leve, vai trabalhar com o Felipe Neto, comigo é assim, tal, não sei o que. Dava pra perceber que os garotos passavam sufoco, né? A galera tenta segurar ele e fala assim, ó, galera, não brinca não, que eu não vou voltar mais aqui não, E tipo assim, Gabriel Monteiro, porra, não vai voltar, que brincadeira é essa, não sei o que, a gente tá brincando e tal, e o garoto outra vez, né? Tipo assim, porra, eu preciso daqui, eu dependo daqui, né? Aí ele com aquela cara chateada, ia mudando, ia começando a sorrir, enfim. Eles relatavam que acontecia coisas pesadas lá. Outra coisa, cara,
Cara, e não para por aí. A tal da máfia do reboque. O Néder disse que era tudo falso, né? Que eles acabavam de entrar onde os carros estavam estacionados, na rebocadora onde os carros estavam estacionados, e o Gabriel não ia em direção aos carros que acabavam de ser guinchados. O Gabriel Monteiro ia em direção aos carros velhos que já estavam lá há meses. Ia procurar as peças e óbvio que não tinha mais peças porque já estava lá há meses. E dizia que ele estava cometendo crime. Das pessoas também que estavam contra Gabriel Monteiro era o Vinícius, o conhecido Ziza. Que esse eu conhecia só de ver porque eles estavam sempre nos experimentos sociais do Gabriel Monteiro. Então esse dava para se conhecer. O que acontece? O Ziza alegava que depois de estar depondo contra o Gabriel Monteiro, ele sempre andava de colete à prova de balas, onde ele ia. Nas entrevistas que ele ia, ele já ia com jaquetão, o colete estava sempre por baixo. E, cara, ele estava vivendo uma fase difícil na vida dele e ele acabou morrendo em um acidente de carro. A pergunta que você deve estar fazendo é a seguinte: será que foi um acidente de carro ou foi algo armado? Infelizmente, foi realmente um acidente de carro. Por quê? Porque a perícia investigou o carro para saber se existia alguma alteração no carro, se existia algum problema no carro de propósito, se alguém sabotou alguma peça ou algo do tipo. E realmente não aconteceu nada, ele morreu mesmo em um acidente de carro. A própria moça que estava do lado dele disse que eles estavam em uma via, uma rodovia, onde havia uma curva. Ele não prestou atenção na sinalização e ela dizia que lá estava bastante escuro, então o carro teve a curva, o carro passou direto, capotou, ele acabou morrendo na hora e a moça ficou viva, né? Óbvio, foi levada no hospital, depois teve seu tratamento e continuou viva. A mãe do Néder, né? A mãe do Fábio Néder trabalhava na mansão do Gabriel Monteiro e ela dizia que ficava chocada com o tanto de garotinhas novas que iam para lá para curtir com o Gabriel Monteiro. Ela dizia que lá era tipo assim um playground, né? Um parque de diversões, uma boate lá na casa dele, onde várias garotinhas novas iam para lá, cara. E ela ficava meio que assim, que assustada, que ela dizia que para onde ela ia havia armas espalhadas no chão. Ela, se eu não me engano, tem até algumas fotos das armas espalhadas no chão. Ela dizendo, pô, tinha umas armas grandes lá no chão, onde é que a gente ia tinha arma. E os meninos, os seus ex-editores, os seus ex-assessores sempre confirmavam, cara, todo mundo ficava com a arma na mão, brincando de como se fosse Mandela, né? Os bailes, levantando fuzil, tocando a música, levantando fuzil, todo mundo armado. Onde que você ia para casa do Gabriel Monteiro tinha arma. Cara, e uma das partes mais pesadas da acusação do Gabriel Monteiro era que ele se envolvia com as meninas menores de idade. E não era só isso, quem relatava eram os assessores deles, né? As meninas iam para lá, tinham relação sexual com ele e ele não usava preservativo. Ele jogava, né, quando a gente fala, jogava no pelo e jogava lá dentro, você entendeu, né? Ejaculava dentro das meninas. E assim, cara, ele tinha uma atitude bastante monstruosa. Por quê? Porque ele enrolava a menina na conversa, fazia com que a menina ficasse lá, pagava para um dos rapazes, um dos seguranças que trabalhava com ele, ir na farmácia, comprar pílula do dia seguinte, voltar. Eles davam a menina, tinha que tomar a pílula na frente dele, tinha que ficar lá por um tempo, uma meia hora, uma hora. Para quê? Para não correr o risco dela botar o dedo na boca e vomitar aquilo ali. Cara, várias pessoas falavam isso. Até a mãe do Néder cansou de falar que entrava várias meninas novinhas no quarto dele. E a questão é a seguinte, né? Eles sempre alegam, o Matheus alegava, o Heitor, o Fábio Néder, sempre alegando que o Gabriel tirava a maior marra. Porque para ele, o presente, né, o troféu, era ele conseguir a menina mais nova. Quanto mais a menina mais nova era, mais ele se promovia, mais o seu ego ficava inchado, mais ele se achava. E tem até vídeos dele mesmo falando, hoje eu vou sair, vou pegar a menininha, ela é gatinha, não é? Aí o Matheus estava com ele, não, é bonita assim. Pois é, mano, tem 16 aninhos, eu gosto assim, eu gosto só de menininha nova. E claro, camarada grotesco como esse, né, totalmente assim, homem das cavernas, ele fazia filmagens, e aí que foi a derrocada dele. Ele fazia filmagens tendo relações com essa moça, onde lá aparece, né, tipo assim, meio embaçado, mas você dá pra perceber, você sabe, vendo, você sabe que é ele. Aparece ele, bem assim, a menina na frente dele e ele, pá, dando tapa na cara da menina.
tudo embaçado, né, com aquela tarja transparente. Mas ele falando, você é de quem? Pá! E batia. E não sei o que, pá! Batia, você tá gostando? Até que isso foi mostrado na série, né? Ela virou de costas e ele lá, e ela de costas, disse, você é de quem? Você é de quem? Aí abriu-se uma tarja onde mostrava só as costas dela. E as costas das meninas estavam toda roxa, toda marcada. Ou seja, cara, pelo que se entende ali, o Gabriel Monteiro tinha dado porrada, mas porrada de mão fechada nas meninas, cara. Essa menina era uma menina de menor e ele foi parar na justiça por este motivo, tá? Acusado de estupro. Isso é sério. Depois que essa moça foi pra lá e deu com a boca no trombone, várias moças apareciam. E as moças alegavam a mesma coisa, que eu tinha falado no começo do vídeo. As moças alegavam a mesma coisa. O que elas alegavam? Que o Gabriel Monteiro... Era sempre assim, elas não se conheciam, mas alegavam a mesma coisa. Que o Gabriel Monteiro não usava preservativo, elas pediam, bota a camisinha, ele empurrava sem, não usava preservativo, sempre era muito grosseiro, elas, não quero, tal, não sei o que, e ele apertava elas, não deixava elas saírem do lugar, sempre batia nelas, batia de dar tapa, essas coisinhas assim. E em muitos casos, a grande maioria dos casos, ele dava porrada de mão fechada nas meninas. Os casos que ficou muito conhecido foi o da Yasmin Rocha, onde ela vai denunciar o Gabriel Monteiro, né? Parece que ela chega até o Gabriel Monteiro, o vídeo dela já começa a vazar, e o Gabriel Monteiro fala que vai punir, vamos punir e tal, não sei o que, e o Gabriel Monteiro, junto com o advogado, ele sempre fazia assim, espertão, vamos conversar, e chegava lá e estava ele advogado, e a pessoa sozinha lá, pega de surpresa. Ela foi conversar com ele e falou assim, nós vamos te dar uma indenização, aí de não sei quantos, de mais de 100 mil reais, vamos te dar uma indenização, isso não vai ficar assim e tal, não sei o que, não sei o que. A menina, beleza, parece que ela mudou o argumento dela depois disso. Só que ela ficava falando, pô cara, preciso da indenização, que eu quero me mudar, que minha imagem está sendo denegrida, isso e aquilo. E o Gabriel Monteiro falou assim, não, a gente vai te dar a indenização, mas a gente vai te dar a indenização do culpado, do cara que fez isso. Ou seja, na hora de negociar com ela, ela entendeu que quem iria pagar a indenização era eles, mas depois que ela mudou a versão dela, o Gabriel Monteiro falou assim, não é bem assim não. Quem vai pagar a indenização é o culpado, a gente vai achar o culpado, o cara que tinha espalhado o vídeo, entendeu? E ela ficou meio que sem saber o que fazer. Depois que tudo já estava rolando, ela veio e deu o seu relato. Segundo ela conheceu o Gabriel Monteiro numa boate, começou a tomar muito gin, e a galera que já tomou um porre de gin sabe como é que é, a pessoa não lembra mesmo de muita coisa, a pessoa não lembra do que fez, tá? Até aí é relevante? Será que é relevante? Ela não sabe o que fez, Gabriel se aproveitou, e ele se aproveitou não, uma vez que ela não sabe o que fez, mas calma aí. A grande questão é a seguinte, que no outro dia, mesmo ela chegando em casa, sem lembrar de nada o que estava acontecendo, o corpo dela estava totalmente cheio de hematomas. Ou seja, não precisa nem lembrar do que aconteceu, meu irmão, ela entrou na porrada mesmo. Entendeu? Por quê? Porque as marcas estavam no corpo dela no outro dia. Todo mundo perguntou a ela, o que aconteceu? Ela, não lembro, mas as marcas estavam lá. Ou seja, deve ter rolado alguma situação, a situação rolou, ela não lembra muito como é que era e ele, enfiou a porrada nela. Toda essa situação sempre era, né, colocado trechos do Gabriel, né, as pessoas expõem, Gabriel é estuprador, isso e aquilo, a equipe dele contra ele no tribunal, né, os parlamentares, tudo ali. E cara, para finalizar, eles fizeram a votação. No final da reunião foi feita a votação para saber se ele ia ser cassado ou não, né? E precisavam de 36 votos ao total. E nesses 36 votos eles iriam saber quantos deu positivo, quantos queriam caçar ele, quantos não queriam caçar ele. E por incrível que pareça, eram 36 votos. 34 foram a favor da cassação do ex-deputado Gabriel Monteiro. E 2 votos apenas foi a favor. Um voto foi dele, o outro a gente não sabe de quem que é. Mas os 34 votos, né, fizeram com que ele perdesse os seus poderes, a sua imunidade, fosse cassado e perdesse a sua imunidade como parlamentar. A situação do Gabriel Monteiro hoje, até esse dado momento que eu estou gravando esse vídeo, é a seguinte, né? O YouTube cancelou a monetização do canal do Gabriel Monteiro porque dizia, né, a empresa, o YouTube,
alega que o que ele fazia era perigoso e nocível para a imagem da plataforma. Então ela cancelou a monetização do Gabriel Monteiro. Ele está sendo atualmente acusado de 4 casos de estupro e também responde por assédio sexual e por gravar e armazenar vídeo com relações sexuais com menores de 18 anos de idade. Em novembro de 2022, ele foi preso por assédio sexual e violação sexual mediante a fraude e estupro. Até hoje, janeiro de 2023, ele aguarda julgamento. Bom, o que eu acho disso tudo é que Gabriel Monteiro tinha a faca e o queijo na mão e começou a fazer muita besteira, né? Aquela velha frase que dizem: quer conhecer o homem, realmente dê poder em suas mãos. Um garoto aí que foi na pilha da fama, trilhou os caminhos da fama, não conseguiu se segurar, suas vontades, né? O desejo infantil dele falou mais alto que a sua responsabilidade. Ele acabou fazendo uma grande besteira, acabou decepcionando milhões de brasileiros que gostavam dele, que votaram nele, inclusive eu, né? Acabou decepcionando todo mundo e agora ele já está pagando pelo seu crime e vai pagar pelos crimes que cometeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, dê like no vídeo e deixa um comentário pra gente interagir, tá certo? Até a próxima, tchau, tchau!